3 pontos para você ter mais segurança nos seus atendimentos clínicos com a fenomenologia. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na sua prática clínica para ter um atendimento mais profundo, mais seguro e mais autêntico. Se você não subscreve ainda o canal, subscreva agora aqui embaixo, curta o vídeo, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas que se interessam pela fenomenologia na prática clínica. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que é uma dor da maioria dos psicólogos e dos psicoterapeutas com quem eu converso, dos meus alunos que chegam até as minhas mentorias e os meus cursos, e que é muito importante da gente trabalhar, que é a insegurança, né? Ou a falta de segurança nos atendimentos clínicos. Isso é muito comum no terapeuta, não só no início da carreira. Mesmo depois de anos de experiência, muitos terapeutas, muitos psicólogos ainda se sentem muito inseguros, não sentem segurança no atendimento, acham que não estão fazendo um bom trabalho, acham que a terapia não funciona, e tem vários questionamentos que vão aparecendo ao longo da jornada do terapeuta, ao longo da carreira, mesmo com poucos anos de experiência e às vezes com muitos anos, né? E isso tem, assim, uma razão de ser, né? É muito compreensível no meu ponto de vista. Por quê? Porque o terapeuta, o psicólogo clínico, ele está lidando com a profundidade da alma humana. E não é algo simples. Não é uma coisa assim que a gente tem muitas certezas a respeito de quem nós somos, de como funciona a nossa parte psicológica, a nossa alma, né, o nosso espírito. Nós temos dificuldades em compreender com clareza tudo isso, né? A gente não tem a clareza completa de quem nós somos, de como é essa experiência de existir e quais são as questões mais profundas da alma de pessoas singulares que chegam até nós, né? E muitas vezes, isso eu vejo em supervisão, alguns casos que me surpreendem. Ontem mesmo eu estava fazendo uma supervisão e chegou um determinado ponto, eu não vou falar aqui claramente, mas que me surpreendeu muito. Eu nunca tinha ouvido falar daquela questão que a pessoa trouxe na supervisão. Então isso mostra assim, como muitas vezes nós somos surpreendidos, por mais experiência que nós tenhamos, por mais tempo de atendimento que nós tenhamos, nós somos ainda surpreendidos por casos difíceis de resolver, por casos difíceis de compreender muitas vezes, né? Então, só do fato de nós lidarmos com algo tão profundo, já é muito compreensível que nós nos sentimos inseguros, né? Mas tá, tudo bem. Como é que a gente pode se sentir mais segurança nos nossos atendimentos, apesar dessas incertezas da profundidade humana que a gente trabalha, né? Como que a gente pode fazer? E eu separei aqui nesse vídeo 3 pontos, tá? Sendo os 3 pontos muito importantes, o terceiro ponto é um ponto ainda mais relevante do meu ponto de vista, tá? Então fica até o final do vídeo para você entender esses 3 pontos, porque entendendo esses 3 pontos, você pode começar um trabalho com você mesmo, como profissional, como terapeuta, trabalhar esses 3 pontos e você pode ter certeza. Confie em mim, se você trabalhar bem esses 3 pontos que eu vou falar aqui, a sua segurança vai aumentar, a sua insegurança vai diminuir logo, né? E você vai se tornar um terapeuta muito melhor do que você é hoje, tá? Só que você precisa levar a sério esses 3 pontos e fazer alguma coisa em relação a eles, né? Colocar a mão na massa, pôr em prática um plano, um projeto aí para você mudar alguns pontos da sua carreira hoje. Então anota aí. Eu acho essa aula é uma aula muito importante para você pegar um caderno, um lápis, anotar esses 3 pontos e planejar. Como é que eu posso, no ponto 1, o que eu posso fazer para melhorar o ponto 1? O que eu posso fazer para melhorar o ponto 2 e o ponto 3? Para concretizar algo realmente concreto na minha vida, para eu ter mais segurança na minha prática clínica. Porque é só assim que você vai ter mais segurança, né? Fazendo as coisas concretamente, botando em prática aquilo que eu vou falar aqui. Né? Não é um vídeo simplesmente intelectual, para você compreender as coisas e levar isso intelectualmente. Não, aqui é para você colocar mesmo a mão na massa, para você se tornar um melhor psicólogo clínico. Bom, primeiro ponto, tá? Anote aí. Reconhecer e aceitar que a incerteza é a parte fundamental do processo terapêutico. Que a incerteza faz parte do próprio processo terapêutico, tá? O terapeuta, o psicólogo clínico, ele sempre vai viver na incerteza, na maior parte do tempo. Ele nunca tem clareza total do que ele tem que fazer, né? O terapeuta que acha que tem clareza total do que tem que fazer em todos os momentos, ele com certeza
está vivendo numa ilusão, tá? Está numa ilusão teórica, muitas vezes a ilusão é teórica e está fora da realidade do paciente, muitas vezes. E esse tipo de terapeuta, ele acaba perdendo muito paciente ou acaba tendo poucos pacientes, assim, ele não consegue fazer crescer a clínica dele porque ele tem uma segurança falsa, tem uma certeza falsa no trabalho dele, e ele vai atendendo as pessoas não ficam, não consegue segurar paciente, não cria vínculo, e ele não sabe muitas vezes o que é, e começa a colocar a culpa em coisas externas. Ninguém quer fazer terapia, tá crise financeira, sempre botando a culpa em algo externo para não se olhar, não olhar para o fato de que aquela certeza que ele acha que ele tem tanta certeza do trabalho que ele está fazendo, na realidade não está ajudando as pessoas, não está auxiliando as pessoas. Então as pessoas não ficam na terapia ou não indicam o nome dele e ele fica sem pacientes. Então o primeiro ponto é você ter uma aceitação de que a incerteza vai fazer parte da sua caminhada como terapeuta, né? Eu digo sempre para os meus alunos, a necessidade de controle na psicoterapia é provavelmente a maior causa de insegurança, tá? O terapeuta ele quer ter uma necessidade de controlar o que vai acontecer na terapia, o que leva a síndrome do terapeuta salvador, que eu falo, que quer salvar o paciente, acha que salvando o paciente é que a sua clínica vai crescer, né? Curando o paciente, vira quase uma tentativa de ser um curandeiro, e o que não é a realidade, né? Na verdade, existem coisas que os nossos pacientes nos trazem que estão muito além da nossa possibilidade de realmente salvar ou ajudar o paciente, né? Só o paciente pode encontrar os seus próprios caminhos existenciais. E o terapeuta, o psicólogo clínico, ele tem que estar nesse lugar de auxílio, de zelar para que o paciente consiga encontrar novos caminhos, novos sentidos e para isso ele precisa aprender a navegar na incerteza, tá? O bom psicólogo clínico, ele sabe navegar na incerteza junto com o paciente. Ele vai junto com o paciente na navegação das suas próprias incertezas, né? E isso ajuda o psicólogo a não cair na ilusão dessa segurança que eu falei que não existe, né? É claro que existem fatos, e eu vou falar depois nos pontos 2 e 3, que fazem com que o terapeuta naturalmente se sinta mais segura, tenha mais segurança. Mas o terapeuta que tem segurança, ele sabe navegar na incerteza. Ele sabe que a incerteza faz parte do processo terapêutico e ele não fica atrás de uma segurança cega, ou seja, uma segurança única. Eu estou sempre seguro na minha prática clínica. Isso é muito complicado de acontecer, porque exatamente pelo que eu falei, chegam pacientes que nos surpreendem. Tem coisas que a gente ouve na nossa clínica que são inéditas, que ninguém nunca ouviu, só você ouviu. Tá? Você tem pacientes que trazem questões que nunca outro psicólogo, nunca outro terapeuta na história ouviu. Você pode ter certeza disso. É único, é singular aquilo que você ouve. Porque não existem pessoas com as mesmas experiências. As pessoas têm experiências muitas vezes semelhantes, coisas que a gente consegue aproximar, mas do jeito que aquela pessoa experiencia a sua existência é daquela pessoa. Então, não existe uma teoria para isso. Não existe uma teoria criada. Você precisa, junto com o que você sabe, com a sua bagagem intelectual, de psicologia, tudo que você sabe, você precisa muitas vezes auxiliar o paciente de uma nova forma, de uma maneira nova. Isso exige uma criatividade mesmo do terapeuta. O terapeuta ele precisa estar aberto a essa criatividade para ele não ficar preso em teorias que funcionam para alguns casos, mas para aquele caso inédito, aquilo que o paciente está trazendo naquele momento não vai funcionar. E logo eu vou cair na insegurança, né? Se eu não souber que isso faz parte, né? Como é que a gente pode treinar esse navegar na incerteza, esse estar na incerteza sem se desesperar, sem se sentir tão inseguro, né? Como é que a gente pode fazer isso? Isso a gente treina pela postura fenomenológica, tá? E pelo nosso autoconhecimento, pelo conhecimento de nós mesmos, né? A postura fenomenológica é uma base do meu trabalho como professor e como prático clínico. Eu procuro mostrar para os meus alunos que é pela postura fenomenológica que eles se tornam
terapeutas mais seguros, né? A postura fenomenológica é fundamental para uma terapia, para uma prática clínica realmente segura, porque pela postura a gente consegue se conectar e se afinar afetivamente com o paciente de uma forma que está para além do racional, da racionalidade, e que dá a possibilidade do terapeuta ter segurança de perceber o próximo passo que ele tem que dar, né? Mesmo que ele não tenha certeza absoluta daquele próximo passo, mas pelo menos ele tem alguma segurança de que aquilo é o melhor que ele pode fazer naquele momento, né? E isso é muito importante para um terapeuta. Saber que ele não tem a perfeição, que ele não é um mecânico de carro, porque assim, se você leva o seu carro num mecânico, né? O mecânico tem que consertar seu carro. Se o carro voltar, não estiver funcionando bem, né? Você vai reclamar. Agora, um terapeuta, ele não tem a obrigação de consertar nada no paciente, porque não dá, a gente não consegue consertar algo do paciente. Quem conserta é o próprio paciente. A gente auxilia a pessoa a ver aquilo que está precisando consertar, ou que está precisando melhorar na existência da pessoa. A gente lança luz junto com o paciente, né, a novos caminhos, novas possibilidades. Agora, a gente não conserta o paciente, né? E pela postura fenomenológica, a gente sabe o próximo passo que vai trazer alguma luz, alguma compreensão afetiva mais profunda para o paciente, né? Então, a postura fenomenológica é o fundamento. Nos meus vídeos aqui, no canal do YouTube, no Instagram, tem muito conteúdo sobre postura fenomenológica que você pode se aprofundar, tá? E o conhecimento de si é outra coisa. O terapeuta se conhecer para ele saber das suas inseguranças, saber das suas incertezas e aprender pouco a pouco, passo a passo, a navegar nessas incertezas e ter uma forma de estar na clínica, né, uma forma de ser como terapeuta que não seja nem aquela forma totalmente insegura, né, de insegurança, e nem aquela impavidez ou aquele suposto saber que tudo sabe. Que, na verdade, normalmente, esse tipo de caráter, né, esse tipo de forma de ser, de muita segurança, de muita impavidez intelectual, isso normalmente é uma capa, né? Uma capa que tenta obscurecer e tirar qualquer foco de incerteza e de insegurança na prática clínica do psicólogo, do psicanalista, do psicoterapeuta, seja lá qual abordagem ele trabalhe. Essa impavidez intelectual muitas vezes tem esse papel de ser uma capa mesmo, protetora da incerteza e da insegurança. E o bom terapeuta, ele não tem que usar capa, ele é autêntico, né? Ele sabe que ele não sabe, né? Como diria o nosso brilhante e genial Sócrates, né? Sócrates, ele sabia o que não sabia, por isso ele era um sábio. E o sábio, ele sabe o que não sabe. E ele não deixa de mostrar o que ele não sabe. Por exemplo, se um aluno faz uma pergunta e um professor não tem coragem de dizer não sei, fique de olho nesse professor, porque provavelmente ele não está assim sendo autêntico e ele está usando capas para não mostrar as suas incertezas e as suas inseguranças, né? O bom terapeuta, o bom professor, ele mostra insegurança, ele sabe que ele não sabe tudo, né? E isso o terapeuta também tem que saber. Principalmente quando a gente fala, como eu falei lá no início, né, da profundidade da alma humana. Como é que a gente vai saber tudo sobre a profundidade da alma humana? Não há possibilidade. Isso não é possível, né? Só se a pessoa for uma iluminada, e não é o meu caso, pelo menos, né? Então, isso é uma coisa bem importante da gente saber. Saber navegar nessa incerteza, né, é o primeiro ponto. Saber navegar na incerteza para não cair na ilusão de uma segurança que não existe. Basicamente isso, tá? É o primeiro ponto. E aí, como é que se treina? Né? Qual é a solução? Treino da postura fenomenológica e autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Ter mais profundidade sobre você mesmo, tá? E qual que é o ponto 2, né? O ponto 2, a segunda âncora de segurança que a gente tem, assim, e que isso nasceu com a psicoterapia em si, né? Foi Freud que trouxe isso, né? O pai da psicanálise, e eu acho que é uma das coisas que não dá para mexer, né? Tem coisas que o Freud trouxe, ele é a origem da psicoterapia como a gente conhece hoje, quer goste ou quer não goste dele, né?
mas tem coisas que não dá para mexer na obra do Freud, que as faculdades de psicologia deviam seguir assim como um mantra aquilo, porque realmente funciona até hoje, é o que é o melhor. E o pai da psicoterapia, Freud, ele orientava a ter o tripé do bom terapeuta. A minha formação, graças a Deus, foi nesse tripé, e isso me deu muito mais profundidade terapêutica do que eu vejo a maioria dos estudantes saindo da faculdade de psicologia, porque falta esse tripé na faculdade de psicologia, no meu ponto de vista, claro. Então, qual que é o tripé do bom terapeuta? Formação e estudo teórico orientado para a prática clínica. Tá? Não é uma formação e estudo teórico puramente intelectual e puramente filosófico. Tá? Isso não serve para o psicólogo e nem puramente científico. Né? A formação e o estudo teórico tem que estar orientado para o que acontece na própria prática clínica. Né? Eu falo sempre que, na verdade, deveria existir uma faculdade de psicologia científica e uma faculdade de psicologia clínica. Isso deveria ser assim, tá? Deveria ser separado. Porque o bom psicólogo clínico, ele precisa saber de prática clínica. Ele não precisa saber tanto... Claro, ele pode ter uma introdução, ele pode ter uma base das questões de psicologia científica, dos estudos de psicologia. Mas o mais importante é ele saber de prática clínica. Tá? Então, a formação e estudo teórico orientado para a prática clínica é um fundamento, é um primeiro pé. Né? A gente falou que é um tripé. Então, tripé é o que sustenta todo o atendimento. E esse tripé, ele sustenta a própria segurança do terapeuta, esse tripé que eu estou falando. Então, primeiro, formação e estudo teórico orientado para a prática clínica. Conhecimento, né? Ter conhecimento teórico, ter conhecimento intelectual orientado para a prática. O segundo tripé, né, da segurança do terapeuta é a terapia pessoal. Tá? É a pessoa ter autoconhecimento. É por aí que ela vai conseguir o autoconhecimento. Fazer o seu próprio processo terapêutico tem várias vantagens, assim, tem várias coisas importantes nisso. Primeiro, você se conhece mais, você se coloca no lugar de paciente, porque você vai atender vários pacientes. E como é que você vai atender um paciente se você nunca passou pelo lugar de paciente? Né? Isso é uma questão que a gente tem que fazer. A gente precisa passar pelo lugar de paciente para entender melhor quem é o paciente, o que é ser paciente. Né? E também outra vantagem é que você vai aprender com alguém com mais experiência. Normalmente, quando a gente vai fazer uma terapia pessoal, né, nós escolhemos uma pessoa que já tem experiência, que já tem uma rodagem, né, e a gente aprende sendo paciente daquele terapeuta mais experiente. A gente vê como ele trabalha, mais assim na experiência mesmo, né, sentindo como é o trabalho daquele terapeuta. Né. Isso para mim foi fundamental na minha carreira. Assim, fiz terapia com excelentes psicólogos, excelentes psicanalistas, que me ensinaram muito de prática clínica, e isso foi fundamental para eu depois me inspirar nesses professores, né, que se tornam também professores, os psicólogos que a gente faz a nossa terapia pessoal, os psicanalistas. Né? Então, terapia pessoal tem todas essas vantagens e é um outro tripé do bom terapeuta. E o terceiro pé, né, a terceira estrutura que vai trazer mais segurança para a sua prática clínica é participar de supervisão. Ter uma participação efetiva e regular em grupos de supervisão é algo fundamental para o terapeuta. Tá? É preciso estar inserido num grupo de supervisão para você conhecer casos diferentes dos seus, para você ouvir profissionais mais experientes, colegas com mais experiência, ter uma troca intelectual e uma troca para compreender como você guiar os seus casos e o que você está errando também. Uma das únicas formas da gente perceber o que a gente está fazendo de errado na nossa prática clínica é ter alguém que aponte, que fale isso. Né? Tem sempre aquela frase, né? Quem avisa, amigo é. Né? Então, um professor ou um supervisor que te indica um erro que você está cometendo, esse é o seu verdadeiro amigo. Né? Aquele que só passa a mão, só elogia, só fala que você está indo muito bem, que está tudo bom, maravilha. Isso, assim, é puxa-saquismo, aí você não cresce. Né? Então, é preciso ter professores, pessoas, supervisores que apontem falhas, apontem erros, para você
redirecionar o seu caminho e assim você crescer e ser um profissional cada vez melhor. Então, formação e estudo teórico orientado para a prática clínica, terapia pessoal e supervisão são fundamentais. Só que aí tem uma nota que eu quero fazer sobre isso, um asterisco nisso aqui. Precisa ser bom, né? A formação e o estudo orientado para a prática tem que ser um estudo e uma formação boa, de qualidade. O terapeuta que você vai escolher para fazer a sua terapia pessoal tem que ser uma pessoa boa, né, que faça um bom trabalho. E o supervisor, o grupo de supervisão também, você tem que se sentir bem, sentir que está realmente aprendendo. Isso é fundamental também. Não adianta fazer e você tá lá e não sentir que está te ajudando, que está te fazendo crescer, que está realmente fazendo de você um melhor terapeuta. Então, isso é muito importante, você fazer isso, mas com profundidade, com pessoas que tenham experiência e que saibam o que estão fazendo para a prática clínica também, né? Porque tem muita coisa teórica aí que não leva a lugar nenhum. Bom, então, assim, para finalizar nesse tripé, né, que é o ponto 2, um psicólogo estudioso que busca formação contínua, que participa de grupo de supervisão, né, que tem essa busca por se conhecer através da terapia pessoal, né, ou por vivências do seu próprio processo terapêutico, né, com certeza esse terapeuta vai se sentir mais seguro. Eu, assim, garanto, tá? Isso é garantido. Tá? Então é muito importante esse ponto 2 também. E aí nós temos o ponto 3 para finalizar, né, que é o que eu chamo de horas de voo, tá? A pessoa começa os atendimentos, né, inicia, e às vezes eu vejo psicólogos assim que tem 1 ano de atendimento clínico, 2 anos, e já acha que já tem muita rodagem, assim, já acha que já tem muita experiência, porque às vezes dá mesmo essa impressão, porque é tão intenso o trabalho, né? A gente às vezes ouve todos os dias pessoas durante 1 ano, e a gente já acha que a gente já sabe muito, né? Nossa, eu já ouvi tanta coisa, eu já auxiliei tantas pessoas, os pacientes estão melhorando, legal, mas pode ter certeza, quanto mais tempo e mais horas de voo você tiver, mais acumular atendimentos de perfis diferentes de pacientes, modos de ser diferentes de pacientes, mais você vai aprender a enxergar os seus erros, enxergar e corrigir os seus erros que você comete na prática, e vai melhorando com o tempo. Então, ter paciência, o psicólogo clínico ele tem que ter paciência na sua formação, não achar que vou fazer um cursinho aqui de 2 semanas e isso aqui vai resolver a minha vida. Não, você tem que saber que é um processo longo, de vida toda, de trabalho, de carreira. A formação tem que ser contínua, né? Não pode parar. A gente não pode parar de aprender, não pode parar de fazer curso. Eu atendo há 15 anos e todo ano eu faço curso, 1 a 2 pelo menos, né? E aí eu me concentro naquele curso que eu vou fazer, também não fico fazendo vários cursos diferentes, mas me concentro naquele curso para aprender o máximo ali, para depois eu poder aplicar isso na minha prática, né? Porque também não adianta fazer o curso e não aplicar na prática, né? A gente precisa aplicar. Então, as horas de voo, elas vão dando mais segurança para o terapeuta, porque ele começa a reconhecer modos de ser semelhantes entre os pacientes, questões existenciais, de privação existenciais que são semelhantes, que vão dando mais corpo teórico e prático para ele, né? E também não adianta nada você ter muitas horas de voo sem o aprendizado, né? Porque tem gente que vai atendendo, mas não está absorvendo o aprendizado. Por exemplo, não tem coragem de errar. Eu vejo isso acontecer muito. O psicólogo ele fica naquela atendimento meio assim, sem muito sal, sabe? Continua, tá, a pessoa fala, ele assim, não consegue aprofundar muitas vezes nos atendimentos, porque não tem coragem de errar para aprender, né? Então, quando a gente aprende uma coisa nova, por exemplo, lá no nosso curso, a gente ensina vivências fenomenológicas. É algo diferente, que os terapeutas não estão acostumados a fazer. E eu vejo claramente os alunos que têm coragem de colocar em prática e começam e erram, né? Porque quando a gente está começando alguma coisa, é claro que a gente vai errar em muitos momentos, mas depois que eles ultrapassam essa fase de aprendizagem, a clínica sobe, assim, cresce de uma maneira muito legal. Então, é muito importante ter coragem de errar para aprender, né? E esse errar para aprender também é um ponto fundamental
para ter horas de voo que realmente sejam de crescimento, de aprendizado para o terapeuta, né? Então, ter coragem de errar para aprender, ter bastante horas de voo, isso vai fazer crescer com certeza a sua segurança, né? E também, né, só aprende a enxergar esses erros que eu falei quem tem o suporte de pessoas mais experientes, na supervisão, por exemplo, né, tudo aquilo que eu falei no ponto 2, né? Por isso, uma coisa muito importante que está dentro desse ponto 3 ainda é: não se isola na sua prática clínica. Não faça isso com você mesmo, tá? Porque se você se isolar, ficar atendendo, por exemplo, online, você fica só atendendo online, não sai da bolha, você não vai conseguir enxergar seus erros e você não vai crescer e não vai se sentir seguro na sua prática clínica. Por isso é importante a gente sair um pouco dessa bolha, desse isolamento que é muito comum hoje em dia, né? Os psicólogos, os terapeutas ficarem muito isolados e vir para comunidades, para cursos, para lugares em que a gente possa fazer uma troca, né? Troca de experiência, troca de conhecimento. Isso vai fazer toda a diferença do mundo nos seus atendimentos, né? Então, vou fazer uma pequena revisão para vocês lembrarem aqui do que a gente falou, né? No ponto 1, então, primeiro ponto, né? Reconhecer e aceitar que a incerteza é parte fundamental do processo terapêutico, né? Sair da necessidade de controle e vir para uma coisa mais real, para uma coisa de humildade, de saber que muitas vezes a incerteza vai fazer parte, né? Saber navegar nessa incerteza, né? Esse é o primeiro ponto. O ponto 2 é seguir o tripé do bom terapeuta, né? O tripé do bom terapeuta que já foi trazido por Freud na origem da nossa profissão, da psicoterapia, da psicologia clínica, né? Que é a formação e estudo teórico para a prática clínica, terapia pessoal e supervisão, né? Esse é o tripé do bom terapeuta que a gente precisa aprofundar e precisa investir nisso, né? É um investimento, tá? Quando a gente vai fazer uma formação, a gente investe dinheiro. Quando a gente vai fazer terapia pessoal, a gente investe dinheiro. Quando a gente vai fazer supervisão, a gente investe dinheiro. Isso é investimento, porque isso vai voltar depois, né? É assim que a gente... É quase igual colocar dinheiro assim... Não na poupança, que a poupança hoje não dá quase nada, né? Mas, por exemplo, colocar num investimento assim, né? Seguro, um tesouro direto, não sei, uma coisa assim, né? Para quem investe, sabe melhor essas coisas. Mas assim, coloca o dinheiro ali, deixa lá e daqui a um mês já tem um pouco mais, né? Esse tipo de investimento em formação, em terapia pessoal, em supervisão é muito parecido. Isso, pela minha experiência, eu vejo claramente. Eu coloco o dinheiro lá, né? Na hora eu acho que é um gasto, né? A pessoa normalmente acha que está gastando alguma coisa, mas depois de 1 ano, 2 anos, ela começa a ver o retorno. E ela vê, nossa, eu deveria ter posto até mais, deveria ter investido até mais, né? Se eu fosse hoje, eu investiria mais do que eu investi. Eu investi bastante, mas eu investiria até mais do que eu investi para ter o retorno que eu tenho tido e que eu teria muito mais se eu tivesse investido ainda mais. E o ponto 3, né, o ponto final, horas de voo, experiência clínica, atender o máximo que você pode. No começo da carreira, meu amigo, atenda o máximo que você pode, tá? Eu, no início da carreira, é claro, começa devagar muitas vezes, né? Mas quando a coisa pegou, eu atendia 8, 10 pacientes. Cheguei a atender 10 pacientes por dia. Não recomendo para ninguém, tá? Porque cansa mesmo. Depois eu vi que 6 pacientes é assim um limite para a gente ter uma saúde emocional, física em dia, né? Mas eu não me arrependo não, porque eu puxei um pouco, atendi mais do que eu deveria, mas isso me trouxe muita bagagem, muitas horas de voo e também fez eu crescer na minha clínica e fez eu ter a possibilidade de crescer como terapeuta profissionalmente. Então, atenda mesmo, né? Aparece paciente, atenda, leve para supervisão, aproveite para crescer como terapeuta e tenha coragem de errar para aprender. Esse é o ponto 3, né? Bom, e você? O que você está fazendo desses 3 pontos? Comenta aqui embaixo, né? Já é uma forma também de você começar a se envolver no seu próprio crescimento profissional como psicólogo clínico. O que você está fazendo desses 3 pontos? Comenta aqui e se você não está fazendo ainda, pense numa maneira
de fazer. Se programe para fazer isso, né? É importante a gente ter uma programação de como é que eu posso conseguir fazer com que esses 3 pontos fiquem mais claros na minha carreira, na minha vida profissional, certo? E se você não subscreve o canal, subscreve aqui que ajuda a gente, curte o vídeo e compartilha com colegas que você acha que vão aproveitar esse conteúdo, tá bom? Temos aulas aqui quase toda semana, né, nós temos aulas novas, então continuem nos seguindo aqui para mais aulas como essa. Grande abraço e tudo de bom para vocês!